Eu quero saudar todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no dia de hoje se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 9, verso 10. 2 Reis, capítulo 9, verso 10 diz assim: Assim diz o Senhor, no campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. Eu quero falar sobre essa passagem no dia de hoje. É que a última janela de Jezabel, o orgulho nunca vence a palavra de Deus. Você já percebeu que como o orgulho faz a pessoa acreditar que nunca será alcançada pelas consequências dos próprios atos? Jezabel viveu assim. Ela perseguiu os profetas de Deus, promoveu a idolatria em Israel, influenciou o rei Acabe a cometer injustiças e acreditou que seu poder seria suficiente para desafiar tudo aquilo que Deus havia declarado. Mesmo quando Jeú chegou ao palácio, Jezabel não demonstrou arrependimento. A Bíblia diz que ela se maquiou, arrumou os cabelos e apareceu à janela como se ainda estivesse no controle da situação. Mas havia algo que ela ignorava. A palavra de Deus já havia decretado o seu fim muito antes daquele dia. Nenhuma posição, riqueza ou influência consegue impedir o cumprimento daquilo que Deus estabelece. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar e até parecer que nada acontecerá, mas a justiça do Senhor nunca falha. Essa história não fala apenas sobre o julgamento de Jezabel. Ela nos lembra que Deus resiste ao orgulho, mas estende sua graça àqueles que reconhecem a necessidade de se arrepender. A verdadeira força não está em parecer invencível, estar em ter um coração humilde diante de Deus, antes que seja tarde. O texto nos diz que, assim diz o Senhor, no campo de Jezreel, os cães devorarão Jezabel. E a última janela de Jezabel foi o seu orgulho, que através do seu orgulho nunca vence a palavra de Deus. Então que essa palavra venha nos falar, ou que nos veio nos falar nos dias de hoje sobre o orgulho de Jezabel, na qual perseguiu os profetas de Deus, promoveu a idolatria em Israel, influenciou o rei Acabe a cometer injustiça, e ela acreditou que o seu poder seria suficiente para desafiar tudo aquilo que Deus havia decretado. Mas Deus abate os soberbos e levanta os humildes. E que Deus venha, através dessa palavra, que o orgulho nunca venha ser maior dentro dos nossos corações, e que a humildade venha prevalecer sobre as nossas vidas, e que somente Deus, através de sua palavra, venha nos dar a direção diante dos dias de hoje que nós estamos vivendo, em que o orgulho, a soberba, nunca venha ser o propósito na vida de cada um de nós, mas que o propósito do Senhor venha ser a humildade, o amor e o carinho, e que nós possamos ser humildes para entender e compreender
aquilo que o Senhor tem para falar conosco através de sua palavra. E diante dessa palavra, no dia de hoje, todos ficam com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.